Em um tempo em que a Europa era assombrada por guerras, intrigas e misticismo, um nome se destacava: Vlad Tepes, ou como era conhecido, o Empalador. A Transilvânia, com seus castelos sinistros e florestas escuras, foi, por muitos anos, palco de suas atrocidades. Vlad era mais do que um simples governante. Era uma força da natureza, a verdadeira encarnação do mal, cuja crueldade era tão intensa que transcendia os limites da compreensão humana. Mas quem realmente foi Vlad Tepes? Apenas um tirano psicopata, de carne e osso, ou um demônio enviado pelo inferno para causar dor e destruição? Hoje iremos descobrir tudo sobre Vlad Tepes, o Conde Drácula. Nas entranhas da Transilvânia, onde neblinas densas obscurecem os contornos dos Cárpatos, em uma noite em que a tempestade uivava como um lobo faminto, nasceu Vlad Tepes. A data exata se perdeu nas brumas do tempo, mas a lenda tece que a lua, pálida e estilhaçada pelas nuvens, testemunhou o nascimento de um ser destinado a marcar a história com letras de sangue. Aquele choro infantil, que ecoou pelos corredores do castelo, não era como os outros. Havia algo de sinistro em seu timbre, uma tonalidade que tremia os ossos e fazia a pele se arrepiar. As antigas superstições locais sussurravam que uma aura negra pairava sobre a criança, uma profecia sombria que anunciava um futuro de trevas e destruição. Vlad II Dracul, seu pai, um nobre implacável e astuto, observava o filho recém-nascido com uma mistura de orgulho e apreensão. Dracul, que significava filho do dragão, era um homem acostumado à violência e à intriga política. Ele vislumbrava no filho um herdeiro à altura, um guerreiro que um dia lideraria seus exércitos e expandiria seus domínios. A infância de Vlad transcorreu em um ambiente opressivo, cercado por castelos góticos que se erguiam como sentinelas sombrias e florestas escuras onde lendas e mitos se entrelaçavam. Desde cedo, ele foi exposto a um mundo de crueldade e intriga, onde a força e a astúcia eram as únicas leis que valiam. À medida que crescia, Vlad revelava uma natureza cruel e implacável. Encontrava prazer em atormentar animais e em testemunhar o sofrimento alheio. Seus olhos, negros como a noite, pareciam penetrar nas almas das pessoas, deixando-as aterrorizadas. As histórias de suas crueldades se espalharam rapidamente, pintando como um ser demoníaco, capaz de atos inimagináveis. Dizem que, em tenra idade, Vlad aprisionou um bando de crianças em um celeiro e as alimentou com pão embebido em alho, apenas para observar sua agonia. Outras lendas contam que ele se deleitava em torturar animais, arrancando-lhes as penas e os pelos um a um. A crueldade de Vlad era tão grande que até mesmo seus pais se sentiam aterrorizados. Aos poucos, a figura paterna, antes um símbolo de poder e autoridade, tornou-se uma sombra sinistra que pairava sobre sua vida. Vlad cresceu, mas sua sede de sangue e de poder nunca foi saciada. Aos poucos, ele foi transformando-se em um monstro, um ser que inspirava terror e repulsa em todos que o conheciam. E assim, nas profundezas da Transilvânia, a lenda de Vlad Tepes começou a tomar forma, prenunciando a chegada de um governante cruel e implacável, que um dia seria conhecido em todo o mundo como Conde Drácula. Vlad Tepes, agora um jovem imponente e sombrio, ascendeu ao trono da Valáquia, um reino marcado pela violência e pela instabilidade política. Com a coroa sobre a cabeça, ele revelou sua verdadeira face, uma máscara de crueldade e sadismo que aterrorizou a região. Seus métodos de tortura eram tão cruéis e inovadores que se tornaram lendários. O empalamento, uma forma de execução lenta e dolorosa, tornou-se sua marca registrada. Vítimas eram cravadas em estacas de madeira, muitas vezes ainda vivas, e deixadas para morrer lentamente, expostas ao sol, à chuva e aos ataques de animais. Vlad não se limitava apenas ao empalamento. Ele experimentava com diversas formas de tortura, cada uma mais horrível que a outra. Esfolava suas vítimas vivas, cortava-lhes membros, cegava-os e até mesmo os obrigava a comer a carne de seus próprios familiares. A crueldade de Vlad não era apenas física, mas também psicológica. Ele gostava de humilhar seus inimigos, de quebrá-los mentalmente antes de matá-los. A fama de Vlad se espalhou por toda a Europa, transformando-o em uma figura lendária, temida e odiada.
As pessoas o viam como um ser demoníaco, um enviado do inferno, capaz de atos inimagináveis. No entanto, mesmo com todo o poder e a crueldade, Vlad nunca encontrou a paz que tanto desejava. A sombra da morte pairava constantemente sobre ele, lembrando de sua própria mortalidade. Ele buscava a imortalidade, um elixir que pudesse prolongar sua vida e garantir seu legado. Foi nessa busca desesperada que a lenda do vampiro começou a tomar forma. Dizem que Vlad fez um pacto com forças sobrenaturais, entregando sua alma em troca da vida eterna. E assim, o príncipe das trevas transformou-se em uma criatura da noite, um ser que se alimentava do sangue dos vivos. A crueldade de Vlad Tepes transcende a mera descrição de seus atos. Ela nos leva a questionar a psique de um homem capaz de tamanha atrocidade. A psicologia por trás de sua brutalidade é um enigma que intriga historiadores e psicólogos há séculos. Algumas teorias sugerem que Vlad Tepes sofria de algum tipo de transtorno mental, como um distúrbio de personalidade psicopática ou um sadismo extremo. A ausência de empatia, a busca incessante por poder e o prazer obtido com o sofrimento alheio são características comuns a esses transtornos. No entanto, a falta de registros médicos da época dificulta qualquer diagnóstico preciso. Outros historiadores argumentam que a crueldade de Vlad Tepes era uma estratégia calculada para manter o poder e a ordem em seu reino. Ao infligir punições cruéis e públicas, ele demonstrava seu poder absoluto e intimidava seus inimigos. Aterrorizando a população, Vlad garantia sua lealdade e evitava revoltas. É importante considerar também o contexto histórico em que Vlad Tepes viveu. A Europa medieval era um período marcado por guerras, invasões e instabilidade política. A Valáquia, reino de Vlad, estava constantemente ameaçada pelos otomanos e por outros reinos vizinhos. Nesse ambiente hostil, a violência era vista como uma ferramenta necessária para a sobrevivência. Além disso, a educação de Vlad Tepes foi marcada pela violência e pela crueldade. Ele foi exposto desde cedo a um mundo de intrigas e traições, o que pode ter contribuído para o desenvolvimento de sua personalidade psicopata. A verdade é que a psicologia de Vlad Tepes é um enigma que provavelmente nunca será totalmente desvendado. A falta de fontes históricas confiáveis e a natureza complexa da mente humana dificultam qualquer tentativa de explicar suas ações. A morte de Drácula, ou mais precisamente, de Vlad Tepes, é envolto em mistério e incertezas. Não há um relato histórico completamente preciso sobre como e onde ele morreu. É sabido que ele morreu em dezembro de 1476, durante uma batalha contra os otomanos em Bucareste, capital da Valáquia. A causa exata da morte é desconhecida. Há especulações de que ele tenha sido morto em combate, mas também há teorias de que tenha sido assassinado por seus próprios homens. Diferentemente de outros líderes históricos, o corpo de Vlad Tepes nunca foi encontrado, o que alimentou ainda mais as lendas sobre sua imortalidade. As sombras da Transilvânia continuam a envolver o castelo de Vlad Tepes, um monarca cujo nome ecoa através dos séculos como sinônimo de crueldade e horror. Seus métodos de tortura, particularmente o empalamento, transformaram-no em uma figura lendária, temida em toda a Europa. A morte de Vlad Tepes, tão obscura quanto sua vida, apenas intensificou o mistério que o cerca. Dizem que seu corpo nunca foi encontrado, que ele continua a vagar pelas noites escuras, sedento de sangue, e aqueles que se aventuram por suas florestas escuras e castelos abandonados correm o risco de cruzar com o conde e seus servos. E mesmo aqueles que nunca pisaram em terras romenas podem sentir a presença sinistra de Drácula, que continua a atormentar a humanidade. A história de Vlad Tepes, o homem que se tornou lenda, é uma história de terror, de crueldade e de obsessão pelo poder, que nos lembra que o mal pode existir em qualquer coração humano, e que as trevas podem se manifestar de diversas formas e a qualquer momento.